Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o povoamento do continente americano. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e sem mais enrolação, vamos ao conteúdo. Antes de iniciarmos a falar sobre os primeiros seres humanos que iniciaram o povoamento do nosso continente, a gente tem que pôr em mente que o continente africano é considerado o berço da humanidade. Mas, professora, por que essa conclusão? Porque vestígios orgânicos mais antigos foram encontrados na África. Esses vestígios nos provam que a humanidade teve início no continente africano, devido aos primeiros seres humanos serem nômades. Ele surgiu no continente africano há cerca de 200 mil anos e depois foi se espalhando pelo continente asiático, europeu, Oceania e finalmente chega ao nosso continente, o continente americano. Temos duas teorias que nos explicam como aconteceu o povoamento do continente americano. A primeira teoria é a teoria de Clovis, que é conhecida como Estreito de Bering. Há 40 mil anos, o nosso continente estava na era glacial, como mostra o filme da Era do Gelo. Nesse período, acontecia no nosso planeta a última glaciação. E aí o oceano, ele congelou aquela parte do mar que separa o continente asiático do continente americano, na região do Alasca, Estados Unidos. Aquela região congelou, formando uma ponte natural ligando o continente asiático ao continente americano. Essas pessoas vinham do norte da Ásia, onde hoje fica a Sibéria, na Rússia. Chegaram no extremo oeste do continente americano, ali no Alasca, Estados Unidos, e depois foram migrando para diversas regiões. Depois surgiram outras teorias, como exemplo, Paul Rivet, fundador do Museu do Homem em Paris. Segundo ele, o povoamento do continente americano surgiu por diversas rotas, e não apenas da Ásia, como da Oceania. Acrescentou ainda que algumas migrações teriam acontecido há 40 mil anos e outras em tempos mais recentes, como de 6 mil a 3 mil antes de Cristo. Para defender a sua ideia, ele dizia que a cultura, as línguas, os costumes do povo americano são muito diversificadas. Segundo ele, como seria possível um continente com uma diversidade tão grande de línguas, cultura, poderia ter vindo de um único lugar? Segundo ele, mais de 2.600 línguas diferentes no mesmo continente, que seria impossível a população do continente americano ter originado de um único lugar. E a arqueóloga franco-brasileira Neide defende outra teoria. Segundo Neide, o material arqueológico resgatado no Parque Nacional da Serra da Capivara indica que o homem chegou ao continente americano há cerca de 100 mil
anos. A pesquisadora defende a ideia de que o Homo sapiens deve ter vindo da África por via Oceania, atravessando o Atlântico. Naquele contexto, houve uma seca muito grande na África e o homem deve ter saído à procura de comida. E aí então as tempestades o empurraram para o oceano. Segundo Neide, o mar nesse período estava a 140 metros abaixo do nível de hoje. A distância entre a África e a América era muito mais curta e havia muito mais ilhas. Então, segundo ela, esses primeiros homens teriam vindo de pequenas embarcações, ilha após ilha, até chegar ao nosso continente. Agora a gente vai falar um pouco sobre os sítios arqueológicos brasileiros. No município de Lagoa Santa, Minas Gerais, os pesquisadores encontraram um crânio datado de 11.000 a 13.000 anos atrás. Segundo os pesquisadores, esse crânio devia pertencer a um indivíduo de mais ou menos 20 a 25 anos de idade. Primeiro, esse indivíduo foi chamado de Homem da Lagoa Santa. Depois, defenderam que aquele crânio seria de uma mulher. Aí o batizou como Luzia. Foi comprovado que Luzia tinha traços negroides, diferente dos nossos índios, que tinham traços mongoloides. Tudo leva a crer que Luzia teria vindo da África ou da Austrália. E também que ela teria sobrevivido ao período neolítico inteirinho. Na Serra da Capivara existem centenas de pinturas rupestres. Em Goiás, Serranópolis, em Januária, Minas Gerais, existem pinturas rupestres datando 12.000 anos atrás. Como a gente viu, existem teorias, mas a teoria mais aceita até hoje foi a teoria do Estreito de Bering. Por hoje é só, fico por aqui, agradeço a companhia de vocês, até mais.